Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, irmãos e ouvintes. A mensagem que eu vos trago hoje é o vaso do oleiro. Em Jeremias capítulo 18, versículos de 1 a 6 diz a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro. Quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Como eu havia dito, Jeremias capítulo 18, versículos de 1 a 6 diz isto: Deus nos fez e nos carregou em seus braços. Nos diz a palavra: Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem trouxe nos braços desde o ventre, e sois levados desde a madre, e até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs, que são os cabelos brancos, eu vos carregarei. Eu vos fiz, eu vos levarei, eu vos trarei e vos livrarei. Isaías capítulo 46, versículos 3 e 4 diz isto: Ainda quando tu não o conhecia, ele já se fazia presente junto da sua existência. Porque tu queres contender com o Criador? A palavra de Deus nos diz: Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco, entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: Que fazes? Ou a tua obra, não tens mãos? Isaías capítulo 45, versículos 5, versículo 6 e o versículo 9 diz isto: Podes tu gloriar-te do teu Criador como se ele não houvesse te criado? A palavra de Deus nos diz: Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que puxa por ela, como se o bordão movesse aos que o levantam, ou a vara levantasse como se não sendo pau? Isaías capítulo 10, versículo 15 diz isto, e diz mais: Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada diria ao que o formou: Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que diria se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, nos quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E o título da mensagem é O Vaso do Oleiro. A palavra de Deus nos diz: Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: Não me fez. E o vaso formado dissesse do seu oleiro: Nada sabe. Isaías capítulo 29, versículo 16 diz isto: Deus te chamou e fez menção do seu nome, desde o ventre da sua mãe. Nos diz a Bíblia: Ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe fez menção do meu nome. Isaías capítulo 49, versículo 1. Deus já te contemplava quando o teu corpo ainda informe estava no útero de tua mãe. Nos diz a palavra de Deus: Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra, quando teus ossos estavam se formando no útero da tua mãe. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Salmos 139, versículos do 14 ao 17 diz isto: O Criador cuidou de você no útero da tua mãe,
e registrou no livro tudo o que ele te daria em Jesus Cristo. Nos diz a palavra: por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Salmos 71, versículos 6 e 7 diz isto. E o título da mensagem é O Vaso do Oleiro. Ele ocultou tudo em seu coração, como diz em Jó capítulo 10, versículos do 11 ao 13, diz a Bíblia: de pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me teceste. Vida e misericórdia me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Porém estas coisas as ocultaste no teu coração. Bem sei eu que isso esteve contigo, como eu havia dito, Jó capítulo 10, versículos do 11 ao 13. Ó Senhor, lembre-se que somos barro e tu o nosso oleiro. E o título da mensagem é O Vaso do Oleiro. Nos diz a palavra de Deus: mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, e nós o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das tuas mãos. Isaías capítulo 64, versículo 8 diz isto. Deus da minha salvação, em ti confiarei, e não temerei o mal. Nos diz a Bíblia: eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei, e não temerei. Porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos. Contai quão excelso é o seu nome, cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitantes de Sião, que é Jerusalém, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Isaías capítulo 12, versículos do 2 ao 6 diz isto. Dai glória ao Senhor vosso Deus, nos diz a Bíblia. Dai glória ao Senhor vosso Deus antes que venha a escuridão e antes que tropece os vossos pés nos montes tenebrosos. Antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. E se isso não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos, por causa da vossa soberba, e amargamente os meus olhos se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Jeremias capítulo 13, versículos 16 e 17 diz isto. E o título da mensagem é O Vaso do Oleiro. Deus, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão e misericórdia. Nos diz a palavra: põe a sua boca no pó. Talvez ainda haja esperança, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Lamentações capítulo 3, versículo 29, versículo 32 e o versículo 33 diz isto. A palavra de Deus nos diz: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Em segunda carta aos Coríntios capítulo 7, versículo 10, Paulo dizendo: mas depois produz fruto pacífico de justiça. Nos diz a Bíblia: e na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoite a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, os nossos pais, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhe parecia, mas este, que é Deus, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Hebreus capítulo 12, versículos 11, versículo 5, a parte B até o versículo 10 diz isto. Glória a Deus. Se o Senhor te corrige, é porque Ele te ama e não quer que você se volte para o pecado e o rejeite.
Nos diz a Bíblia: mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque falará de paz ao seu povo e aos santos, para que não voltem à loucura. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite na nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Salmos 85, versículos do 7 ao 10 diz isto: se você o rejeitar, a palavra de Deus diz: justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do seu rosto. Em Salmos 89, versículo 14. Se você atender à maldade do seu coração, Deus não te ouvirá. Nos diz a palavra de Deus: vinde e ouvi todos os que temei a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Salmos 66, versículos 16 ao 20 diz isto: glória a Deus. Entretanto, se atentares para a sua palavra, para obedecer-lhe, o Senhor não se desviará de ti, e seus olhos e ouvidos estarão prontos para te ajudar. Eu já estou próximo de encerrar a mensagem, o vaso do oleiro. Nos diz a Bíblia: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmos 34, versículo 15, versículo 17 e o versículo 19 diz isto: em sua luz veremos a luz, nos diz a palavra. Em Salmos 36, versículos do 7 ao 9. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os fará beber da corrente das tuas delícias, porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Como eu havia dito, Salmos 36, versículos do 7 ao 9 diz isto. Eu já estou próximo de encerrar a mensagem, o vaso do oleiro. Agora eu estarei fazendo uma comparação entre o trabalhar do vaso do oleiro e o trabalhar de Deus na vida daqueles que aceitam a Jesus como Salvador. Então vejam só: contudo, você sabe como é feito um vaso e o processo que ele passa até ficar pronto para ser usado? O oleiro vai ao barranco ou ao monte e com a chibã, com um cavador, retira pedaços, bolos de barro e coloca em um saco. E ao chegar em casa ou na olaria, despeja o material e pega um martelo e começa a despedaçar, esmiuçar os bolos de barro. Depois pega uma peneira grossa e começa a peneirar e retirar pedaços de vidros, pedaços de chinelos, plásticos, latas, madeiras. Ou seja, Deus te pega lá do mundo e te traz a sua presença e começa a trabalhar em tua vida, retirando os vícios, as prostituições, as maldades, o egoísmo, os ídolos do teu coração. Depois aquele oleiro pega uma peneira bem fina e começa a peneirar de novo aquele barro e cai só aquele pó fininho. E após tudo peneirado, o oleiro joga a água e aos poucos começa a amassar o barro até formar o vaso. Ou seja, Deus te traz a sua presença e te enche da sua palavra. Então depois aquele oleiro começa então a amassar o barro. Depois de bem amassado, o oleiro leva o barro e coloca em uma roda que, girando aquela roda, começa a modelar o barro, dando-lhe forma. E com uma mão por dentro e outra por fora, ele faz o vaso. Depois de pronto, coloca-se ao sol para secar. Neste ponto, o homem de Deus ou a mulher de Deus é destaque. Muitos dizem: como eu queria ser como aquele vaso. Todavia, você não sabe o processo de sofrimento, o quanto foi amassado o barro até chegar ao vaso. Após secar o sol, é levado ao forno. Se o barro não foi bem amassado no calor da fornalha, vai rachar, ou seja, no calor da provação você desiste. Se você não deixar Deus te moldar e retirar todas estas coisas que o mundo te colocou,
Se você não deixar ser bem amassado, se você não deixar Deus trabalhar bem neste barro, então no calor da provação você desiste e diz: não, eu não quero ser crente dessa forma não quero esse negócio de ser crente com sofrimento não. Entretanto, se você se deixar Deus moldar, te amassar, você será um vaso precioso nas mãos do Senhor, nas mãos do oleiro. Porém, se você for para o fogo da fornalha da provação e rachar, então tem que começar o processo todo de novo. O oleiro tem que pegar o martelo, quebrar, esmiuçar, fazer o pó de novo, peneirar, colocando mais barro e novamente é amassado até ficar pronto um novo vaso. Deixe que Deus te use como vaso de honra em sua obra para que, através de você, Ele opere maravilhas e você glorifique o nome dEle, que é Deus Todo-Poderoso. Lembre-se, deixe Deus te amassar, te moldar, para que você seja um vaso de honra nas mãos do Criador. Que Deus abençoe a todos, que esta mensagem, o vaso do oleiro, tenha vindo em tempo oportuno, de você deixar Deus trabalhar na sua vida. Estarei orando e convidando você a entrar pela porta estreita, se for desejo do seu coração. Senhor Jesus, preguei Tua palavra, o vaso do oleiro é o título desta mensagem. Eu peço ao Espírito Santo, Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que deixe cada vida ser moldado, ser levada a toda a verdade, ser levada ao Senhor Jesus. Tudo isso, ó Deus, te peço em nome de Jesus, para que Teu nome seja glorificado na terra. Para você hoje que quer entrar pela porta estreita, o único caminho que Deus reconhece, se for desejo do seu coração, feche seus olhos, curve a cabeça. Se não pode, coloque a mão no coração. Entretanto, só faça esse pedido se você quer essa mudança de vida. E diga comigo: Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e me faça uma nova criatura. Receba da parte do Espírito Santo de Deus um abraço de vitória. Busque a igreja que pregue, que é Jesus que salva. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.